Salve, salve galera, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje eu vou reagir a uma banda que, por incrível que pareça, ainda não apareceu aqui no canal, certo? E é uma banda de rock muito foda, com certeza vocês conhecem. Muitos inscritos estão me pedindo já faz um tempo, então pela primeira vez a gente vai trazer essa banda aqui. Estamos falando de ninguém nada, ninguém menos que System of a Down, certo? E a música que a gente vai reagir deles hoje chama Chop Suey, que seria como se fosse Suicídio Justo, a tradução, mais ou menos, certo? Como sempre, quando a gente busca uma música internacional, vamos buscar a legendada pra gente ver a letra e trocar uma ideia sobre ela. Tudo bem? Quem for novo no canal e estiver conhecendo agora, seja muito bem-vindo, fica à vontade, confere os outros vídeos, apresenta para um amigo, curte, compartilha. Quem for antigo já sabe, continua me fortalecendo, vocês são muito foda. E é isso, sem mais demora, vamos pra música. 3, 2, 1, bora! Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Wake up, grab brush and put a little makeup. I just got to fade away. Why'd you leave the keys upon the table? You could create another fable. You wanted to grab a brush and put a little makeup. You wanted to. I just got to fade away. You wanted to. Why'd you leave the kids upon the table? You wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. In my self-righteous suicide. Deserve to die. Imagina esse show, velho. Olha essa transição, né? Suicide. Why cry when angels deserve to die? Que música, velho. Que música, mano. Que música. Vamos falar um pouco sobre essa música, né? Mano, essa música tem algumas coisas interessantes pra ser faladas, né? Primeiro de tudo, o nome dela não ia ser Chop Suey, né? Ela ia se chamar Suicide alguma coisa, né? Só que acharam que era um nome um tanto quanto polêmico, né? Falar sobre suicídio e tal. Essa música ela é de 2001, do álbum Toxicity, certo? E esse álbum foi lançado mais ou menos na época que aconteceu o atentado de 11 de setembro, certo? Isso é importante falar. Por quê? Porque dentro desse álbum tem algumas músicas que parecem fazer alusão a esse acontecimento.
E aí se criou muitas teorias das conspirações falando que o System of a Down era uma banda que prevê o futuro, tipo como o Beatles fazia antigamente, né? Mas eles próprios já falaram que não tem nada a ver. E olha que louco, quando essa música foi lançada, Chop Suey, e o álbum, né, no caso, dentro do álbum, ela foi banida, né? Ela foi banida porque na época teve o atentado dos Estados Unidos, do World Trade Center, e o baixista, que foi quem escreveu essa letra, ele conta que no dia do acontecimento, a mãe dele ligou para ele e falou: liga a TV, veja o que está acontecendo. Ele ligou a TV e viu os atentados. Ele disse que não conseguia saber se aquilo era real ou falso. E logo depois da chamada da mãe dele, o empresário dele ligou para ele. E ele falou: parabéns, sua música está no topo da Billboard. Esse álbum, Toxicity, ficou no topo. Foi o álbum mais foda, assim, do System of a Down, né? O System of a Down teve uma fase de ouro, assim, entre 2000 e 2005, assim, né? E esse álbum ficou no topo na época, justamente por conta desse clima que eu falei. Tipo, pô, os caras lançam um álbum. O álbum parece que tem umas músicas de teoria da conspiração. Parece que eles falam de coisas que já iam acontecer. Aí acontece o atentado. O governo bloqueia, censura esse álbum. Justamente por falar de suicídio, por falar de alguns temas delicados, né? E aí, o que isso gera, né? Tudo isso. Uma curiosidade nas pessoas. E o álbum ficou lá em cima, né? E aí, falando especificamente sobre essa música tem um tema muito interessante, né? Porque essa música foi escrita pelo baixista Chavo, né? E ele conta que ele fala que a ideia dessa música é falar um pouco sobre as angústias e sobre a questão que todo mundo pode estar um passo de estar aqui e depois estar em outra vida, né? E parece que ele não teve uma criação tão tranquila, assim. Parece que ele foi criado com a avó e tal. Então, ele parece que também já teve alguns indícios de suicídio. Eu não tenho certeza sobre isso, mas parece que ele não tem uma personalidade um tanto quanto tranquila em relação a isso. E parece que essa música é quase como se fosse um desabafo dele, né? Das coisas dele. E aí o ritmo da música é muito interessante, né? Porque, ó, no começo olha como a música né? Percebam que ela é bem agitada no começo, ó. E ela começa com wake up. E ele começa a rimar e fala wake up, wake up. Esse ritmo de rima é quase como se fosse um novo instrumento, né? Ele faz uma percussão dentro da letra, né? Que ele fica e aí é um ritmo mais agitado nesse começo, né? Percebam que a transição é muito interessante, né? Ó, percebam. E ele fala assim: você queria, né? Pegue um pouco de maquiagem para esconder as cicatrizes. Aqui ele está falando justamente sobre o sentido da questão tanto de cicatrizes físicas reais, tanto de cicatrizes psicológicas, né? Então, pegue mais um pincel para esconder isso, né? É aí que você vai criar outra fábula, como ele cita aqui. Então ele está meio que ironizando o fato das... Não ironizando, ao mesmo tempo se solidarizando, né? Ao fato das pessoas que passam por isso, né? De, tipo, precisar maquiar essas dores, né? Essas dores às vezes estão reais, estão vivas, né? Self-righteous suicide. I cry when angels deserve. E aqui ele cita uma frase que é uma frase que vai retornar muito na música, né? Eu choro quando os anjos merecem morrer, né? Essa frase, pra mim, falando pessoalmente, é uma frase muito forte, né? Muito impactante, porque ela soa pra mim como se fosse assim: eu choro quando as pessoas que não merecem morrer, morrem. O anjo, nesse sentido, pra mim, é no sentido do tipo assim, eu choro quando... É mais do que algo divino. Eu choro quando uma pessoa pura, uma pessoa inocente, uma pessoa legal, uma pessoa tão jovial, merece morrer no sentido assim, acaba morrendo, né? Porque aqui ele tá dando uma ideia divina da situação. Merecer morrer parece que é como se fosse um Deus colocando aquela pessoa pra morrer.
E ele fala, eu choro quando anjos merecem morrer. Por que anjos mereceriam morrer se eles são anjos? Se eles são coisas boas? Então aqui ele está fazendo um paradoxo justamente dessa questão divina, no sentido tipo assim, eu choro quando precisa que pessoas boas, anjos, tipo, venham a morrer, entendeu? É algo até complexo de se explicar assim. Percebam que aqui ele canta esse ritmo de uma forma mais intensa, né? Aí aqui ele vai repetir a mesma coisa. E aí eu quero que eu quero chegar no ponto alto da música, que é a transição, né? Então a música tá agitada, ele repete justamente aquelas coisas que ele fala. Você gostaria que eu deixasse uma chave em cima da mesa? Você quer que eu crie uma nova fábula? Você está se maquiando para disfarçar as cicatrizes? Ele rima de novo nesse ritmo agitado. E depois tem a transição, que é um pouco mais à frente aqui, ó. Então percebam agora vai ter um ar muito agressivo de bateria e vocal, né? E depois isso vai se aliviar. É quase como se fosse uma explosão de sentimentos se soltando, indo pra fora, sabe? Daquela questão da pessoa querendo colocar tudo pra fora e depois isso se aliviando e cantando num ritmo mais triste, mais melancólico, ó. Prestem atenção. Então, ó, percebam que aqui ele tá clamando por Pai. Pai, quem que é Pai olhando pra cima? Ele tá clamando por Deus, certo? E justamente questionando, né? Questionando Deus também, de certa forma. E aqui ele fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aqui eles trazem uma parte bíblica, certo? Que é do Evangelho de Lucas. Essa primeira parte, Pai, eu entrego para você meu espírito. E a segunda frase ali, Pai, por que você me abandonaste? É um Evangelho de Mateus, certo? Eu não sei exatamente qual é os números, mas só que a primeira parte, a questão, por que você... eu entrego para você meu espírito, é um Evangelho de Lucas. E por que você me abandonaste é um Evangelho de Mateus. Então aqui ele está trazendo coisas bíblicas justamente para clamar e questionar Deus, certo? No sentido tipo assim, eu entrego para você meu espírito, mas por que você me abandonou? Certo? Por que eu tenho que partir? Por que você, Todo-Poderoso, me deixou na mão? Entendeu? E olha essa transição, né? Depois que ele pergunta, por que você me abandonaste? In your eyes forsaken me. Percebam a quebra que dá aqui, ó. Agora. Em seus olhos, em seu pensamento, em seu coração. Por que você me abandonou? Em seus olhos, em seu pensamento, em seu coração. Ele está questionando justamente isso. E aqui de novo, eu choro quando os anjos merecem morrer. Talvez agora ele está questionando diretamente aquilo que a gente estava falando antes, do tipo, por que eu mereço morrer? Por que anjos merecem morrer? Por que você me abandonou? Certo? Por que você me olhou, eu entreguei meu coração, meus pensamentos, tudo para você, e por que eu tenho que partir? Por que anjos merecem morrer, sabe? Self-righteous suicide.
inside. Why cry when angels deserve to die? Então, assim, tem um ar muito estranho essa música, mas é muito bom, né? Essa transição estranha é o que eu digo assim, porque ele coloca em xeque grandes questões, né? Grandes questionamentos do tipo, o que ele é enquanto ser humano, por que a expectativa é tão grande e por que ele precisa partir, entendeu? Ou por que ele sente vontade de partir. Pode ser as duas coisas, entendeu? Porque se a gente pensar pela lógica cristã, uma pessoa que também comete suicídio, ela está cometendo sob o aval de um Deus superior, entendeu? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, sobre essa lógica, né? Então, por que você me abandonou? Certo? Uma pessoa que está em profundo processo de depressão, teoricamente foi uma pessoa abandonada, pensando pela lógica da música. E aí ele cita trechos bíblicos, né? Como ele fala, eu entrego meu espírito para você, o Evangelho de Lucas, por que você me abandonaste? Um questionamento, Evangelho de Mateus. Então ele começa a trazer coisas bíblicas justamente para questionar. Pô, se eu vou questionar Deus, eu vou questionar nas coisas que tá na Bíblia, né? Então por quê? Por que tem que ser desse jeito? E aí eu choro, por isso que eu choro quando os anjos merecem morrer. Então essa é a minha interpretação da música, eu acho bem profunda essa música, a transição soa muito bem, o ritmo no início é meio agressivo, acho que justamente para dar essa angústia, para no final dar essa quebra e dar esse ar de questionamento, de tipo, despedida, essa melancolia, né? Então assim, espero que vocês tenham gostado, comentem aí mais sobre a música, sobre System of a Down, sobre a letra, a gente vai se falando, até o próximo vídeo, tamo junto e fui!